Bom dia a todos, sejam bem-vindos à FAPESP para o Seminário Produtividade Agrícola Sustentável, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e da Fundação Bung. E para iniciar os trabalhos, comporemos a mesa de abertura com o professor Celso Laffer, presidente da FAPESP. Professor Dr. Jacques Markovitch, presidente da Fundação Bung. E Dr. Rui Altenfelder, curador do Prêmio Fundação Bung. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los nesse seminário sobre a produtividade agrícola sustentável. Como eu tenho dito em mais de uma ocasião, há uma parceria entre a FAPESP e a Fundação Bung. Uma das inovações trazidas nos últimos tempos, isso se deve ao professor Markovitch e ao apoio do Dr. Rui, que é o curador do prêmio, que é a de fazer com que o prêmio não se circunscreva apenas ao reconhecimento de um trabalho, mas que ofereça a oportunidade de uma discussão substantiva sobre os temas. E é nesse sentido que estamos realizando este seminário, que procurará dar, vamos dizer assim, irradiação ao trabalho feito na área e nas áreas que foram premiadas. E sem maiores delongas, eu acho que o professor Markovitch, que tem cuidado disso com tanto carinho, poderá dar o complemento necessário para o início das nossas atividades. Em nome do Conselho e da Fundação Bung, eu quero registrar na sua pessoa os agradecimentos pela dedicação dos integrantes da FAPESP na construção e depois na disseminação dos resultados que são colhidos pelo Prêmio Bung. O dia de hoje é um dia especial. Nós estamos aqui para ouvir os laureados, ouvir os membros da comissão técnica, mas também conectar o encontro de hoje com uma agenda duradoura, da qual o próprio presidente da FAPESP teve um papel importante e histórico quando, em 1992, ele presidiu a reunião do Meio Ambiente e do Desenvolvimento no Rio de Janeiro. O tema produtividade agrícola sustentável insere, de um lado, o aumento da eficiência, portanto, a produção, mas, do outro lado, a conservação, a preservação, e isto quer dizer a proteção do meio ambiente. Nessa mesma sala, em 27 de maio, sob a coordenação do professor Carlos Martínez, da USP de Ribeirão Preto, se deu um debate, do qual participou também o professor Hilton Silveira, da Unicamp, sobre o efeito das mudanças climáticas sobre a agricultura. Naquela ocasião, se discutiu como a elevação da temperatura tem efeitos sobre a polinização na fase de crescimento das plantas. E aí se observou como essa expansão da camada de carbono na atmosfera provoca os efeitos estufa que vão ter influência sobre o aumento da temperatura média e, a partir daí, as consequências sobre a agricultura. Ainda esta semana, em Nova York, se realiza a discussão dos avanços na preparação da reunião de Lima e na preparação da reunião de Paris de 2015. A questão que se coloca é como, depois de toda a retórica que foi apresentada desde 92 até a Rio +20, é possível irmos para métricas que possam nos ajudar a avançar na redução de emissões e, ao mesmo tempo, nas iniciativas de adaptação, como aquelas que nós vamos ouvir dos nossos laureados e das comissões técnicas. Tudo isso mostra que a premiação desse ano
está conectada com dois grandes objetivos do Brasil. De um lado, ele se tornar um produtor de alimentos para a sua população em crescimento. Nunca é demais lembrar que quando essa Fundação Bung foi fundada, a população brasileira em 1955 era de 60 milhões de habitantes. Isso faz 6 décadas atrás. Nós passamos dos 60 milhões para 200 milhões e estamos caminhando para os 240 milhões de habitantes. A produção, portanto, interna nossa. Mas também ontem foi lembrado na premiação que o mundo hospedará mais de 9 bilhões de habitantes. E, a partir daí, mais uma vez, o Brasil deve produzir alimentos para essa população. Mas, do outro lado, nós bem sabemos, e o professor Laffer sabe isso, tanto quanto nós, e às vezes melhor, o monitoramento que o Brasil sofre, mas, ao mesmo tempo, privilegia sobre seus recursos naturais, especialmente sobre as florestas tropicais. E, a partir daí, apesar das reflexões que mostram nossa capacidade de produção, nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos sem uma política agrícola consistente, sem um conhecimento e uma sensibilidade para os eventos climáticos extremos, sem medidas que assegurem uma produtividade capaz de ampliar mais ainda o plantio e a colheita. Uma produtividade associada a iniciativas de mitigação e adaptação que são recomendadas pela ciência e pelos nossos laureados. Somente assim, as terras de cultivo ficarão a salvo dos riscos e dos efeitos danosos causados pelo aquecimento global. Quero dizer que não basta só uma produção eficiente e sustentável se nós não tivermos outros elementos que compõem a equação da produção sustentável, como, por exemplo, o armazenamento. Dificilmente nós poderemos chegar à visão de futuro que nós estamos almejando. Eu quero concluir, mais uma vez, agradecendo a oportunidade que a FAPESP nos dá, não só abrindo esse espaço de convívio, de aprendizagem, de construção de conhecimento. Nós temos hoje, além dos cientistas, a mídia representada na própria mesa, trazendo sua percepção da realidade e trazendo suas reflexões para a nossa discussão. Mas eu quero agradecer em especial a colaboração da FAPESP em abrir o espaço da sua revista Pesquisa, para registrar as trajetórias dos laureados, a contribuição que eles deram, porque esta é a melhor forma, meu caro Celso Laffer, de construir um futuro melhor. Muito obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença do cônsul Toshinobu Tsuboi, chefe do Departamento de Economia do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Muito obrigado pela presença e agradecemos aos membros da mesa por essa abertura, convidando-os a ocupar seus lugares na plateia. Os trabalhos, a partir de agora, serão conduzidos pelo Dr. Adalberto Luiz Val, presidente do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer imenso aqui. Eu preciso fazer uma pequena correção. Eu não sou mais o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e temos o privilégio de ter o novo diretor aqui conosco essa manhã. O professor Luiz Renato de França está conosco essa manhã no auditório. Eu sou pesquisador no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e tenho o prazer de convidar o Dr. Fernando Dini Andreotti, premiado da Fundação Bung de Juventude. Ele exerce suas atividades na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALC, e ele nos falará por 20 minutos sobre o uso do microbiota dos solos e das plantas na busca de uma agricultura sustentável diante dessas situações todas que nós estamos vivendo, que o professor Jacques bem mencionou na sua fala inicial. Portanto, Fernando Dini Andreotti, é com você. Bom dia a todos. Bom, inicialmente preciso agradecer, primeiramente a Fundação Bung pela escolha do meu nome. É uma honra receber esse prêmio
e também a FAPESP por abrir esse espaço, né? Falar na FAPESP sempre dá um frio na barriga a mais do que falar em congressos, né? Onde a gente está mais exposto a pessoas mais próximas da gente no dia a dia. Então é um prazer estar aqui, fazer isso e representar a Exalc, né? Nesse prêmio, nesse evento. Bom, então voltando um pouquinho agora para o tema que a gente está trabalhando da Exalc e que foi contemplado pela premiação, eu vou gastar um tempo para mostrar um pouquinho da essência, né, do porquê a gente justifica a utilização da microbiologia do solo e da microbiologia associada à planta nesse tema de agricultura sustentável, tentar mostrar para vocês o que se conhece sobre a potencialidade que existe nessa área e depois eu vou mostrar rapidamente alguns estudos, né, alguns dados bem gerais sobre o que a gente já fez na Exalc nesses 5 anos de atividade docente na instituição. Bom, pensando inicialmente, né, de maneira bem introdutória, como já foi colocado na abertura pelo professor Jacques, né, a agricultura ela tem um histórico que acompanha o desenvolvimento da humanidade desde o princípio dela, né, na fase mais primordial, quando o ser humano começou a verificar que era possível se cultivar novas plantas a partir da semeadura de sementes e passou a partir dali fazer o melhoramento genético, fazer a utilização de maiores áreas e se deixou de ser nômade devido a essa capacidade, né? Mas ela apesar de ser uma das atividades mais longas da história humana, também é a história mais cheia de desafios, e esses desafios se perpetuam até hoje. Né? E o desafio é sempre inovar, buscar novas potencialidades para a gente poder ultrapassar, atingir objetivos. E o objetivo mais atual que a gente tem é exatamente esse, é não deixar com que essas linhas se cruzem, né? Não deixar com que a população chegue a um nível que a gente não consiga atender com a demanda de alimentos. Então hoje a gente não está nessa faixa, né? A gente está numa faixa mais ou menos por aqui, né? A gente ainda tem uma disponibilidade maior de alimento do que a população necessita, mas se a gente parar de desenvolver várias áreas, dentre elas a agricultura, a gente vai ter o cruzamento dessas linhas, o que não é desejado. Tá? Bom, outra coisa que é importante é pensar como fazer isso, quais são os recursos que a gente tem. E talvez o maior desenvolvimento da agricultura tenha se dado até hoje devido à tecnificação e à utilização de fertilizantes. Né? Mas existem outras áreas que demandam também maior conhecimento. Para a gente ter uma ideia como que toda área de desenvolvimento um dia se esgota, se a gente pegar uma curva que mostra quantidade de fertilizante usado por quilograma de alimento produzido, a gente vê que essa curva ela é crescente. Ou seja, cada vez mais a gente precisa colocar mais fertilizante, né? Um exemplo pontual, mas precisa mais fertilizante para produzir a mesma quantidade de alimento. Significa que esse conhecimento que a gente já tem sobre física, sobre química, sobre manejo, deve ser integrado a outras áreas que ainda não tiveram tanto desenvolvimento e que apresentam, da mesma forma, uma grande potencialidade na inovação agrícola e na inovação tecnológica, na produção de alimentos e assim por diante. Bem, eu peguei um exemplo agora mais detalhado só em relação à ciência do solo, que é o departamento onde eu me insiro na Exalc, né, e é onde a gente se atua mais. Se a gente pegar, não precisa de unidade esse gráfico, é só para mostrar a dimensão do que já se conhece ou de quanta informação foi gerada em relação a isso. Então, se eu pegar química do solo, física do solo e biologia do solo, a gente vai ver que o conhecimento e, mais ainda, a aplicabilidade dos conhecimentos de biologia do solo são muito menores do que é de física e química. Né? Então, isso faz com que a gente veja, nessa caixa chamada biologia do solo, uma grande potencialidade de inovação. Né? Da mesma forma, um grande desafio para se obter conhecimentos robustos o suficiente para se gerar novas tecnologias. E é aí que a gente entra. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa biologia do solo, quem é ela, o que a gente pode extrair dela. Tá? Pensando bem quem é ela, então a gente tem uma série de organismos que existem no solo e uma série deles associados às plantas. Então, quando a gente chama de microbioma, a gente está chamando de todos os organismos, são na maioria microscópicos, que colonizam esses ambientes. Então, a gente tem ali bactérias, tem vírus, tem fungos, tem árqueas, também tem nematóides, minhocas, grupos que a gente já conhece um pouquinho mais. E a gente pensar na abundância desses grupos, a abundância é super grande. Né? Em solo a gente tem aí 1 bilhão de células vivas em cada único grama de solo, dividido em 30 mil espécies diferentes. Em plantas a gente encontra de 1.000 até 1 bilhão de células microbianas colonizando 1 grama de tecido vegetal. O que esses organismos fazem? A gente sabe ainda muito pouco. A gente sabe bastante sobre os patógenos, né? Mas, na verdade, os patógenos são minoria, menos de 1% causam algum dano a isso. A maior parte está ali para fazer algum outro tipo de processo que a gente ainda conhece pobremente, para não falar que desconhece. Tá? Bom, outra pergunta importante é, esse número é grande, os grupos são grandes, e qual é a capacidade metabólica que esses grupos têm de beneficiar o ambiente, beneficiar o desenvolvimento vegetal? Ela é enorme, porque se nós pensarmos quem são esses organismos dentro do conceito de biodiversidade,
Nós estamos falando que nesse ambiente, no solo e na planta, nós temos a maior biodiversidade que a gente conhece no planeta. Né? Essa é uma árvore filogenética que mostra a distribuição dos seres vivos, e a gente vai ver que, dentre os 3 domínios, nós temos mais de 2/3 deles representados só por micro-organismos. Ou seja, existe um domínio de bactéria, um domínio de árquea, e dentro dos eucariotos, que nós julgamos, né, antropocentricamente como os mais biodiversos, nós temos ainda os fungos e os outros organismos do solo, representantes da fauna do solo. Então, a gente pode assumir até aqui que a biodiversidade que está contida no solo e que tem potencial de interagir com a planta é a maior fonte de biodiversidade genética e metabólica que nós temos na face da Terra. Então, essa biodiversidade ela precisa ser incorporada no desenvolvimento agrário nacional e mundial. Ela precisa ser considerada em métodos de melhoramento, ela precisa ser considerada em manejo ambiental e em manejo do solo. Essa é a proposta que a gente vem desenvolvendo, né? Mas, para fazer uma contrapartida com essa visão geral, né, de uma grande quantidade de organismos, de uma grande diversidade biológica, a pergunta que vem é: o que a gente já usa disso? Quais são as ideias, né, que já foram desenvolvidas e deram origem a alguma coisa tecnológica? Algumas tiveram grande sucesso. Eu peguei aqui as principais, e a primeira delas é inoculação de leguminosas. Né? Leguminosas, principalmente soja, usa nitrogênio atmosférico, porque é uma bactéria fixa nitrogênio na raiz da soja. Todo mundo que trabalha na área agrária conhece esse exemplo. Outro exemplo bastante utilizado e bastante conhecido é micorrizas. Fungos do solo que se associam às raízes das plantas, expandindo a área do solo explorada por essas plantas, consequentemente auxiliando no desenvolvimento vegetal. Fora isso, nós temos exemplos bastante mais pontuais como esses e de sucesso em outras áreas, mas que não envolvem microbiota do solo especificamente. A pergunta é: e o restante? Né? Se nós temos 1 bilhão de organismos, 30 mil espécies, nós usamos 20 espécies, 60 espécies, 100 espécies, o resto deve estar ali fazendo alguma coisa. Né? Então, a ideia de buscar funções para esses organismos, não de formas apenas isoladas, como nós fizemos até hoje, né? O risóbio com a soja é uma coisa de super sucesso, mas a gente deve imaginar que esse restante deve ter uma atividade não só de cada membro sozinho, mas de forma conjunta. E se eu considerar esse grupo microbiano como um tecido que interage com o hospedeiro, será que ele consegue desempenhar funções que, quando eu olho para cada componente dele, eu não enxergo? Então, essa é a ideia de usar o termo microbioma, ou seja, estudar o papel geral dessa microbiota do solo e da planta em processos de importância para o desenvolvimento vegetal, animal e assim por diante. Bem, nós temos algumas outras áreas de conhecimento onde esse tipo de análise já é feito e os resultados são bastante interessantes. Então, eu vou fazer um parênteses sobre biologia do solo e vou mostrar alguns resultados que a gente tem nesse mesmo tipo de conceito de estudo quando a gente pensa em microbiologia associada ao corpo humano, o que é chamado de microbioma humano. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque ali tem algumas coisas mais novas e alguns resultados são super surpreendentes. Bem, quando o microbioma humano foi decifrado ou divulgado pela primeira vez, um estudo bem detalhado sobre ele em 2012, os números foram bem interessantes, né? Tanto que levou até uma capa na revista The Economist, mostrando a potencialidade que isso tem em mexer com a fisiologia e a saúde humana. Né? Então, números como nós temos 10 células de bactéria para cada célula humana no nosso corpo, é uma coisa que é bastante chocante. E se a gente comparar o metabolismo presente em células humanas e nas células microbianas, o número também é bastante interessante. Porque a gente tem o quê? Dentro do genoma humano, né, que deu tanto trabalho para a gente decifrar e entender, né, nós temos 23 mil genes. Porém, se a gente contemplar qual é o número de genes associado a organismos que colonizam o nosso corpo, nós temos mais de 1 milhão de genes. O que leva à conclusão direta de que parte, ou talvez a maior parte do metabolismo que nós temos, tenha uma certa inter-relação com esse nosso outro genoma contido nas células dos simbiontes que colonizam o nosso corpo. Né? Mais de 40% dos metabólitos que estão no nosso sangue são produzidos por bactérias que colonizam o intestino, e não por metabolismo humano. Né? Um ruminante, se ele for esterilizado, ele morre. Né? Quem faz a digestão inicial é a microbiota contida no rumen. Então, essa conexão entre o tecido microbiano, ou microbioma, com o hospedeiro, ela é super grande, ela é muito mais íntima do que a gente pensava e imaginava anteriormente. Né? E aí daí deriva uma série de estudos que mostram muito bem como que esse microbioma modula o metabolismo do hospedeiro. Tem vários, eu trouxe o que eu mais gosto para mostrar para vocês, que é bem didático e é bem simples de entender. E essa imagem de estudo, né? Quem são esses animais? Esses animais são geneticamente idênticos, tá?
cultivados sob a mesma condição, com a mesma alimentação, mesma temperatura, mesmo fotoperíodo, mesma coisa. Qual a diferença deles? A diferença é que esse mais fofinho, ele recebeu o implante intestinal do indivíduo obeso. A microbiota do indivíduo obeso foi colocada nesse animal que está hoje mais gordinho. E esse outro recebeu um implante intestinal de microbiota do indivíduo magro. E com a mesma alimentação, o fenótipo que desenvolve é esse. Então, não é a genética do hospedeiro que modula esse tipo de comportamento. Não é alimentação, não é condição de crescimento, não é ambiente, mas sim atividade microbiana contida no intestino. Ou seja, a fase final de digestão interferindo em que tipo de metabólito é gerado e como que isso interage com a fisiologia do hospedeiro. Né? Então, é um estudo marcante, já até um pouco antigo, mas mostra a interação que existe essa microbiota com o hospedeiro. Um outro estudo que é bastante interessante descreveu o microbioma da pele humana. Um ambiente totalmente heterogêneo, ao contrário do que a gente pensa. Dá para ver por cores, não precisa saber os nomes, e que dependendo do local que eu estou amostrando dentro do nosso corpo, nós encontramos grupos microbianos diferentes. Aqui, no caso, bactérias. Bactérias diferentes na axila, em umbigo, em costas, perna. Isso aqui tem um potencial enorme, por exemplo, para a indústria de cosméticos, que olha para isso com olhos super interessantes. Mas eu, na área de agronomia, quando li esse artigo, a primeira coisa que eu imaginei foi essa. E o que a gente sabe sobre isso? Dá para a gente otimizar a aplicação de fertilizante, de herbicida, fungicida, promotor de crescimento, inoculante foliar. A gente ainda é primitivo, entre aspas, perto do que se sabe na parte de humanos. E a gente tem capacidade de melhorar isso. O inoculante que entre numa área de mais fácil colonização da planta, ele vai ter uma potencialidade maior, vai ter uma ativação maior do desenvolvimento vegetal, mas a gente nem conhece como se distribuem os micro-organismos ao longo, por exemplo, de uma planta. E em cima da folha, embaixo da folha, a gente não tem muita informação. Então, essa é a proposta que a gente começa a ver. E se a gente pensa agora mais focado em planta, a gente sabe que as plantas, elas têm a sua microbiota associada, assim como tem os humanos e outros animais, e a planta tira essa microbiota basicamente do ambiente que ela vive. Nós temos a composição da nossa microbiota, tanto de origem materna, quanto de alimentos que consumimos, como a exposição ambiental. A planta não, a planta faz uma seleção que vem do solo e vem do ar ou vetores. Então, são fontes de biodiversidade que a planta tem, a partir da qual ela recruta aqueles micro-organismos que vão se associar a ela. E esse recrutamento ele se torna cada vez mais específico quanto mais íntima for a relação. Então, nós podemos imaginar que na rizosfera, ou seja, no solo que está ao redor da raiz, a planta tem uma seleção menor do que aquela que ela faz com endofíticos, que são organismos que colonizam a planta internamente. Tanto vindo de cima quanto vindo de baixo. Então, a seleção acontece, a planta tem, historicamente, a capacidade de selecionar organismos que são benéficos a ela para se associar intimamente a ela. Isso é mostrado em uma série de trabalhos. Para a gente ter uma ideia um pouco mais próxima disso, então essa seleção acontece, grupos que são benéficos ao metabolismo vegetal naturalmente aumentam sua abundância relativa quando se aproximam da planta, nas áreas de maior interação, mas essa seleção ela é totalmente dependente da biodiversidade. Então, se a biodiversidade do ambiente é alta, esse processo de seleção tem maior sucesso. Uma vez que essa biodiversidade cai, nós passamos a ter a colonização desse ambiente não só por organismos benéficos, mas também por oportunistas, os conhecidos patógenos. Esse conceito explica um pouco da maior ocorrência de doenças de raiz em área de agricultura, somente mais longamente utilizadas em monocultura. Porque a biodiversidade vai se restringindo e, ao longo do tempo, abrem-se nichos de colonização, onde os organismos que deveriam estar não estão mais presentes no solo, ou seja, a fonte de colonização se perde e passa-se a ocorrer, então, a colonização por oportunista, patógenos ou contaminantes de alimentos. Então, essa biodiversidade ela é super importante no suprimento dos organismos que são recrutados pela planta para se associarem a elas para promover o desenvolvimento vegetal. Bem, e, infelizmente, o que a gente tem é uma regra de agricultura que é muito difícil de mudar, de que a agricultura leva a uma homogeneização do sistema. Visualmente é muito simples de ver isso, você tira uma área de vegetação nativa e coloca uma área de cana-de-açúcar, você está homogeneizando o sistema por mais que você tente não fazer isso. E essa homogeneização leva, por meio de seleção natural, uma restrição da biodiversidade que coloniza aquele ambiente. Isso é bem claro, bem fácil de enxergar. O que a gente tem como recurso é buscar práticas de manejo que promovam uma menor heterogeneidade desse sistema. Rotação de cultura, plantio direto, uma série de tecnologias que a gente tem já em desenvolvimento nessas áreas. Mas o desafio é exatamente esse, a gente conseguir manter a biodiversidade microbiana ativa no solo, que é a principal fonte de organismos que vão depois associar a planta. Certo?
Bem, alguns trabalhos mostraram isso. Rapidamente aqui, um trabalho bem recente pegou a área de floresta e a área de pastagem, e esse gráfico ele não tem, na verdade, isso só mostra agrupamento de amostras, mas dá para ver que cada área de floresta que a gente amostra o solo, a gente encontra uma biodiversidade diferente, ou seja, a heterogeneidade do sistema é grande, que a gente chama de beta-diversidade. Né? Se eu pego a área de pastagem, as amostras são sempre muito parecidas, independente da distância. Bom, isso leva a uma questão que a gente não tem um perfil de biogeografia, daqui a pouco eu vou mostrar como é importante, a plaquinha já subiu de 5 minutos, então vou acelerar um pouquinho. Né? E o que a gente faz na Exalc? A gente estuda tanto áreas naturais, solo de caatinga, de mangue, de cerrado, vamos começar um projeto com a Amazônia, e tenta ligar isso ao conhecimento na área de solos e planta de interesse agrícola. Né? Entre aspas, a gente está aprendendo como funciona em áreas naturais para tornar a área agrícola mais próxima que a gente consegue da área natural. Esse é o conceito que a gente tem de sustentabilidade, de manter essa biodiversidade disponível. Temos algumas linhas de trabalho, né? A gente chama a linha de zoom out, onde a gente tenta ver perfil de biogeografia. Né? Essa linha responde mais ou menos se existe uma separação entre organismos do solo, de acordo com a localidade que a gente amostra o solo, que é super importante para desenvolver novas tecnologias. Né? Se a comunidade de micro-organismos for diferente, e eu quiser induzir atividades nessa comunidade, talvez eu tenha que ter tecnologias diferenciadas para cada região. Ou não, se eu não tiver um perfil geográfico, todo mundo for igual, eu posso ter uma coisa mais uniforme. Uma análise que a gente chama de zoom-in, onde a gente vai no detalhe, estuda a interação da planta com o micro-organismo, tanto modulando fisiologia da planta ou resposta do micro-organismo, né? Expressão de genes, né? Produção de metabólitos específicos. E uma terceira área que a gente trata da importância da biodiversidade para serviços ecossistêmicos, que mostra o quê? Como que se molda os processos que ocorrem no solo e nas plantas, uma vez que essa biodiversidade do solo é degradada. E as respostas são bastante interessantes. Bem, a gente usa métodos que a gente chama independentes de cultivo para esse tipo de análise, principalmente porque mais de 99% dos micro-organismos que vivem no solo ou associados a plantas não são cultivados em placas de Petri. Né? Quem já viu uma área de microbiologia onde a gente pega uma amostra ambiental e coloca em meio de cultura, a gente vê o surgimento de colônias, mas essas são menos de 1% do que o total que está na amostra. Então, a gente usa métodos de extração de biomoléculas, basicamente DNA e RNA, direto de amostra de solo, direto de amostra de planta, e por biologia molecular a gente infere sobre quem está presente ali, quem está fazendo qual função e quais as alterações que a gente enxerga quando comparamos amostras diferentes. Nossa análise de biogeografia é mais ou menos essa, né? A gente sabe da correlação entre algumas espécies e alguns locais de origem e de colonização, mas a gente não sabe nada sobre espécies que colonizam os diferentes solos que a gente tem no Brasil, sejam eles naturais ou agrícolas. Né? Então, a gente um projeto inicial está trabalhando com 11 áreas de cultivo de cana-de-açúcar, né? Mais de 100 talhões, mais de 500 amostras de solos analisados por biologia molecular, e a gente traça correlações entre distância, localização geográfica, né, condições ambientais, climáticas e manejo com a biodiversidade. E o que a gente tem enxergado é que existe uma separação, de acordo com o grupo microbiano, maior ou menor em relação ao distanciamento geográfico. O que mostra para a gente que existe uma distribuição, um perfil biogeográfico disso. Ou seja, se eu quiser trabalhar com indução da atividade do microbioma do solo para promover um maior desenvolvimento da planta, eu tenho que pensar em regiões, em ecorregiões ou em regiões de cultivo. Isso pode ser diferenciado, o que casa muito bem com a questão do controle biológico, né? A susceptibilidade que a gente tem à exposição ambiental, que é variável. Né? Há uma correlação aí direta entre distância e similaridade entre as comunidades microbianas que a gente encontra, a gente vê que ela é maior para fungo do que para bactérias e arqueias, o que liga isso à capacidade de dispersão desses organismos, né? Por água, vento e assim por diante, vários vetores. Um segundo estudo de rizosfera, onde a gente vai ver exatamente quem desses organismos estão no solo responde à planta, ou quem são aqueles atraídos pela planta, a gente faz sobre o sistema que é chamado de marcação com isótopos estáveis, onde a gente coloca uma planta numa câmara vedada, alimenta ela com carbono marcado, ela assimila o carbono por fotossíntese, libera o exudato radicular, e aí a gente pega exatamente quem são os organismos que comem esse exudato da raiz que está marcado com carbono marcado. E daí a gente consegue dar nome a esses organismos. Então a gente tem chance no estudo desse, não só de ver quem responde à planta, mas também como moldar condições. Nesse caso aqui, o aluno que trabalhou nele, ele teve uma iniciativa bastante interessante, que foi de aumentar a concentração de carbono, de gás carbônico, e ver o que acontece. E o que a gente vê é que existe uma alteração, né? Esse gráfico mostra isso. Em vermelhinho a gente tem o controle, e aqui nós temos o DNA marcado. Então a gente vê que o grupo microbiano total que está no solo é diferente daquele que está comendo que a planta libera, tanto para bactérias quanto para fungos. Né? E se nós pegarmos os dois marcados aqui, um deles mostra a condição de CO2 atual e a outra concentração dobrada. Então a gente tem capacidade, a partir desse tipo de análise,
identificar quem são os organismos que se alimentam do exudato da planta, ou seja, grandes candidatos para a gente estudar depois o papel no desenvolvimento da planta, e a gente já percebe que existe uma alteração desse grupo que é ativado quando as condições ambientais se alteram, o que dá para, bem inicialmente, predizer ou gerar um cenário de mudanças climáticas, como é que se comportaria esse tipo de interação planta-microbiota do solo. Bem, o terceiro estudo trata de importância de biodiversidade. E quando a gente enxerga a biodiversidade do solo, a gente vê exatamente isso, uma série de engrenagens conectadas, e conforme a gente vai usando esse solo, algumas dessas engrenagens vão se soltando e o sistema tende a ser paralisado. Um minuto. Né? Então a gente faz isso de forma artificial para estudar isso. A gente pega o solo e começa a diluir esse solo, a biodiversidade desse solo, e ver o que acontece com algumas funções microbianas no solo. O que a gente tem estudado hoje em dia é o efeito da diluição dessa microbiota sobre o processo de micorrização, que é um processo super importante. A gente conhece que fungos se estabelecem uma interação com a planta, e isso é importante para o desenvolvimento vegetal. E o que a gente tem visto é que quanto menos biodiverso é esse solo, menos essa interação acontece. Né? Uma interação do fungo biotrófico, que a gente imaginava fosse independente do resto da comunidade, mas não. Ela é dependente também da biodiversidade, o que mostra que talvez processos que são sacramentados, né, já bem utilizados como micorrização, dependem sim do restante da microbiota estar presente e ativada no sistema. Então são estudos que a gente tem detalhado mais do que isso que a gente pode apresentar, mas os resultados são super interessantes, ver essa integração dos conceitos. Bem, algumas mensagens principais, né? Resumindo, a integração do conceito ou da microbiologia do solo associada à planta em novas tecnologias, super importante, né? E esse microbioma colocando-se à disposição para estudos mais detalhados, tanto teóricos quanto práticos. Né? Hoje a gente está numa fase bastante teórica, mas já enxergamos vieses práticos para desenvolvimento de novas tecnologias, que deve ser o que a gente vai fazer no futuro. Por fim, eu queria agradecer a FAPESP, a Fundação Bung, e principalmente ao pessoal que se associa a mim lá na Exalc, meus pós-docs, doutorandos, mestrandos, ICs e o apoio técnico que a gente tem lá. Muito obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Fundação Bung e à FAPESP pela oportunidade de apresentar o trabalho que nós estamos realizando no INPA. Esse tema, agricultura, produtividade agrícola sustentável, é um tema global, né? Mas nós vamos colocar esse tema, uma discussão sobre a sustentabilidade familiar na agricultura na Amazônia e melhoramento genético, conservação de recursos genéticos hortícolas, né? Na verdade, a nossa intenção é de regionalizar uma pesquisa dentro de um tema global. Então, atualmente, na agricultura contemporânea, tem 3 grandes desafios, né? A primeira é garantir a segurança alimentar, principalmente nos países periféricos, onde esse é um grande problema que não foi ainda resolvido, né? Principalmente na população mais pobre. E o outro grande problema é aumentar o nível de sustentabilidade na agricultura, face ao gradual processo de degradação ambiental. E o terceiro é desacelerar e estancar o processo de perda da agrobiodiversidade, né? Na primeira questão, segurança alimentar, é tão problemático que mesmo nos Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido no mundo, né? Em 2005, cerca de 35 milhões de pessoas nos Estados Unidos tinham esse problema ainda de não ter todas as necessidades ainda supridas. E uma boa parte ainda desse contingente ainda tinha problemas de insegurança alimentar. Então, nessa imagem, temos uma paisagem da Serra do Mar, no município de Natividade da Serra. O que nós vemos aqui, à direita, é um fragmento, né, da Mata Atlântica, ainda, que hoje ainda permanece, e nesse fragmento tem um tesouro ainda vivo, né, e que foi mantido pelas populações tradicionais e que seus descendentes estão ainda conservando, que é a Jussara, né? A Jussara
é uma espécie que praticamente foi extinta, né? E nesse fragmento, a Jussara está sendo conservada até hoje, né? E o que nós observamos nesse processo de conservação é a sabedoria dessas pessoas, né? Desses habitantes que mantiveram esse fragmento, né? Que são as populações, descendentes das populações tradicionais, né? E a sabedoria é que a preservação de uma espécie, conservação, não depende de uma planta somente, depende do conjunto de plantas que estão nesse fragmento, né? Então, e isso que leva, né? Leva que hoje nós temos, como mostra essa jovem coletando sementes de Jussara para fazer o repovoamento dessas áreas que foram já destituídas dessa espécie. E aqui é uma nova opção de uso da Jussara como alimento, né? Para retirada de polpa para alimentação. Então, aqui dá todo o aspecto da importância da conservação dos recursos vegetais nas áreas de ocorrência. Então, dessa abordagem da conservação, então, podemos introduzir estratégia agroecológica, né? Que primeiro seria a conservação e geração de recursos utilizados na agricultura, manejo de recursos produtivos, a diversificação, reciclagem de nutrientes, regulação biótica, implementação de elementos técnicos, né? Definição de técnicas, de implementação integrada dessas técnicas, né? E incorporação do manejo tradicional, que é a questão da conservação, que foram executadas pelas populações tradicionais. Então, para fazer a relação entre a agrodiversidade e segurança alimentar, temos o exemplo aqui do Amazonas, em que a segurança alimentar é proporcionada pela diversidade de espécies que são utilizadas na agricultura, né? Aqui, na calha dos Solimões Amazonas, 292 espécies são cultivadas ou protegidas, né? E a oferta de frutas durante o ano todo gira em torno de 10, em média. No período de maior fartura de produção, 24 espécies são disponíveis. E na época de menor oferta, pelo menos de 5 a 8 tipos de frutas que é utilizado na alimentação. Então, aqui é um exemplo de como é que essa agrobiodiversidade é utilizada na alimentação humana para proporcionar segurança alimentar, né? Aqui tem um jovem indígena que coletou a pupunha. Aqui no Sudeste, a pupunha está sendo utilizada para a produção de palmito, né? Que, na verdade, é uma coisa que lá no Amazonas a gente não utiliza, utiliza mais o fruto, né? Que, aliás, que é muito mais interessante, tem um alto teor de caroteno, né? E essa fruta é coletada aqui numa área de capoeira, que é onde essas plantas são manejadas, né? Não é um sistema de cultivo como é feito aqui no Sudeste, mas sim, essa planta ela tem uma dispersão natural e esses agricultores protegem a planta, né? Para que ela possa atingir a fase adulta e ser utilizada, né? Aqui tem uma outra fruta, que é o abil, né? Que tem uma disponibilidade durante o ano, então esse serve como alimento para alimentar essas pessoas nessas comunidades. Então essa agrobiodiversidade, em grande parte, não só garante a segurança alimentar, mas também é uma forma de manter que as variedades, haja também uma diversidade intraespecífica, né? No caso aqui da mandioca, constatamos que tinha pelo menos 19 variedades de mandioca, porque a mandioca é propagada vegetativamente. Então, para que seja assegurado
a estabilidade da produção, então é mantido um grande número de variedades. Por quê? Porque se alguma variedade tem problema, por exemplo, de patógeno que possa prejudicar a planta, então tem uma outra opção que normalmente é resistente a determinado patógeno, né? E na verdade, todas as espécies que são cultivadas têm um rol de variedades que permite que haja esse processo de substituição quando uma passa a ter uma deficiência na produção, então é substituído por outra. Então esse nível de diversidade ele garante esse processo, né? No caso do milho, que é uma espécie introduzida, mas também mesmo havendo somente duas variedades, então mas essas variedades são mantidas pelos produtores para que o processo de cultivo seja constante. Aqui a relação entre a conservação dessa planta, que provavelmente quase ninguém conhece aqui, né, que é o ariá, é uma espécie que produz a parte comestível, é uma raiz tuberosa, né, e esse material está sendo mantido nas comunidades por uma senhora que é a patriarca aqui, a matriarca, né, dessa comunidade. Por quê? Porque ela que detém a sabedoria, né, de como conservar, de como utilizar, e conhece muito bem toda a parte da tecnologia das plantas, qual a fase de crescimento, de maturidade da planta, né, para a fase da colheita. Então, na verdade, há uma relação entre sociodiversidade e biodiversidade. Para a manutenção da biodiversidade, é imprescindível a manutenção da sociodiversidade. Em relação à conservação da agrobiodiversidade, tem um trabalho muito importante que foi descrito pelo Paulo Soler Martins, o ex-professor da Exalc, que ele conseguiu descobrir que essas populações não só conservavam a variabilidade, mas também amplificavam, né? E ele isenta como padrão desse fenômeno a questão como é que os agricultores cultivam a mandioca, né? No sistema de produção e em sistema de pousio, né? E no momento que uma roça deixa de ser cultivada e entra em estado de pousio, então a espécie selvagem que estava na beira do roçado, eles penetram nessa área de capoeira, atingem a fase reprodutiva e também as remanescentes do plantio do plantio anterior, entra também na fase reprodutiva, é um processo de polinização, né, cruzada, então com geração de híbridos, né? E esses híbridos passa a sofrer um processo de seleção artificial e natural intensa, né? E no momento em que o agricultor, esse agricultor detecta fenótipos interessantes quando a planta está adulta, então ele incorpora essas plantas na coleção de variedades, porque na verdade depois vai ser cultivado pela proporção vegetativa, né? E em seguida tem um fluxo gênio a nível comunitário e macrogeográfico, amplificando a variabilidade dessas plantas, né? Então, na verdade, é um processo não só de conservação, mas de amplificação. Então, aqui mostra bem como é que esses agricultores conseguem distinguir uma planta que é originada de uma propagação vegetativa, aqui tem um tolete, e aqui a brotação da planta, né? Então, aqui ele distingue que é uma planta originária de uma reprodução vegetativa. E aqui é uma de reprodução sexuada, né, por semente, pela morfologia, né, da raiz. São diferentes. Então, nesse processo, os agricultores selecionam quais são os fenótipos mais interessantes para
da agricultura. Então, esse processo de conservação é muito dependente da forma de produção desses agricultores, né? Que basicamente todo o processo produtivo é a força de trabalho familiar, e os produtos que são gerados é para manutenção e reprodução biológica e social, né? A produção é diversificada no correr do ano, dando segurança alimentar, né? Tem uma pluratividade, na verdade as atividades são feitas não só na questão da agricultura, mas também extrativismo, animal, vegetal e criação. E os recursos que são acessados são em diferentes ambientes, como roça, capoeira, rios e lagos. Então, tem um processo de conservação de todos esses componentes do sistema produtivo, né? E tem as relações sociais de ajuda mútua, economia da reciprocidade, compartilhamento de recursos genéticos, que, na verdade, mantém todo esse processo de conservação. Aqui tem uma figura que mostra como é o sistema de produção dessa tradicional lá do Amazonas, que na verdade são vários ambientes, tipo roça, sítio, capoeira. Aqui chama de capoeira, é uma área de pousio, né? Aqui uma área de floresta, que é onde é praticado extrativismo, animal e vegetal, caça e pesca. E nessa área que é próxima às moradias, são constituídos sítios, né? Que são lugares onde são cultivadas espécies arbóreas, né? Com aquelas frutas que foram mostradas no slide anterior. Que, então, na verdade, todo esse processo de cultivo, de extrativismo, eles dão uma segurança alimentar no correr do ano todo. Aqui é uma foto. Então, aqui para dar uma ideia do nível de diversidade que existe nesses sítios, né, com espécies arbóreas. Na verdade, é um ambiente heterogêneo. E essas plantas, eles são, na verdade, é um cultivo consorciado, né, em que a disposição espacial dessas plantas dá de uma forma que o professor Paulo Sodero Martins considera como uma habilidade de combinação ecológica, né, porque, na verdade, é uma espacialização não só horizontal, como na vertical. Aqui tem uma planta abaixo de um sítio, e nesse sítio, que tem 3,03 hectares, tem 17 espécies de frutas. Então, essa diversidade de espécies é uma estratégia para garantir a segurança alimentar nessas comunidades. Então, no nosso projeto é no sentido de estabelecer formas de fazer a conservação in situ, né? Conservação in situ é você conservar toda essa variedade interespecífica e intraespecífica no local decorrendo onde essas plantas ocorrem, né? Então, o que favorece são as áreas comunitárias, né? Normalmente essas espécies ocorrem em áreas comunitárias, né? Onde o processo de manejo e coleta são comunitários. As demandas da família são garantidas pela diversidade de produtos gerados. E o nível de variabilidade genética é mantido, né? Como eu disse anteriormente. E os fatores ambientais que interferem no processo seletivo e evolução das populações também direciona a evolução das espécies no sentido de que seja mantida essa diversidade, né? Esse manejo tradicional, normalmente as espécies que são mantidas dessa forma, tem o sentido da evolução, essa adaptação a ambientes heterogêneos, tipo competição específica, interespecífica, sombreamento, solo de baixa fertilidade, proteção contra predadores naturais, dispersão natural, rusticidade, período de produção prolongado. Então, na verdade, da forma como esses produtores manejam essas plantas, na verdade, o sentido da evolução dá, por exemplo, no caso de adaptação a solos de baixa fertilidade, porque, na verdade, é uma adaptação a um ambiente heterogêneo, né?
Ao contrário do melhoramento para o cultivo convencional, normalmente leva, como o próprio professor Fernando mencionou, então leva um controle ambiental, que para cultivar tem que ter o controle ambiental, ter uma alta resposta a fertilizantes químicos, o período de produção de colheita é concentrado, uniformidade e aparência do produto. Na verdade, o processo de evolução é diferenciado, né? Então, aqui é um local onde que é colhido o açaí, é até percatório, que é o açaí do Amazonas, né? Então, é uma área de capoeira, né? Então, essas plantas convivem com essas espécies não econômicas, né? Mas a produtividade ocorre de maneira com os recursos da própria natureza, certo? Aqueles não utilizam fertilizantes químicos, né? E aqui é a pupunha, né? Já tem uns cachos aqui em fase de amadurecimento, mas que também é esse ambiente heterogêneo. Então, na verdade, a evolução da planta dá nessas condições. Então, toda a variabilidade existente aqui fica disponível para um processo de melhoramento convencional, porque toda a variedade é mantida. Aí é interessante de ter sistema de conservação in situ, é que no momento que essas plantas foram selecionadas para fazer um processo de melhoramento convencional, ela tem toda essa variedade ainda disponível. Aqui é um ambiente, né, diferentes ambientes onde ocorrem essas plantas, né? Aqui no caso é do camu-camu, que ela é uma espécie que toda a fenologia segue de acordo com o ciclo das águas, né? No período de amadurecimento dos frutos, normalmente dá quando na fase de cheia, né, dos fios, e no momento em que a planta está pronta para haver processo de dispersão, né? Então, na verdade, os ciclos naturais das espécies são os ciclos naturais também do ciclo das águas, né? Aqui é uma área de sítio, em terra firme, também toda essa diversidade de espécies pupunha, né? Aqui, no caso, uma ocorrência bastante grande de pupunha. Aqui nessa tabela nós procuramos colocar o nível de evolução ou de domesticação que tem algumas espécies que já são cultivadas, né, comercialmente. Essa aqui é a pupunha. Ela não ocorre na floresta, não ocorre mais na floresta, mas ocorre em todos os outros componentes do sistema de produção. Ocorre na capoeira inicial, capoeira avançada, na roça e no sítio. Então, na verdade, nesse momento aqui, a planta é protegida. E nesses dois momentos, aqui era protegida, na roça protegida e cultivada. Aqui também é cultivada, certo? Então, já o caso do açaí, que é esse euterpe precatória, ela ocorre na floresta, né, indicando que ela ainda tem a dispersão natural e a própria natureza ainda faz com que o açaí seja adaptado ainda ao ambiente de floresta, né? E ocorre na capoeira inicial, na capoeira avançada, indicando que aqui nesse componente essa planta é protegida, né? Já no caso da manga, a manga é uma espécie introduzida, ela ocorre só nesse sítio. Então, ela é uma espécie que é realmente cultivada, né? E a banana, que é a espécie mais utilizada na alimentação, ocorre em todo o sistema, menos na floresta, né? Porque ela é uma espécie... é uma espécie cultivada, né? Introduzida de outros locais. Então, a estratégia para a conservação da biodiversidade que nós adotamos é a manutenção da estabilidade da biodiversidade, né? As variedades locais
são conservados, mantendo a variabilidade genética das espécies, que é a condição necessária para o processo de melhoramento. E os propágulos são compartilhados, mantidos pelos agricultores, né? Esse compartilhamento de recursos da biodiversidade é feito através de uma rede cultural, social, que reforça o mecanismo de manutenção da variedade genética e garante a segurança alimentar nessas comunidades. Então, as sementes são compradas ou doadas, né? Isso é mantido pelos agricultores. Então, isso garante a autonomia, né, desses produtores na questão da posse do material reprodutivo. E a melhoria do sistema de produção e geração de renda deverão ocorrer em consonância com a organização social, cultural e costumes locais. Então, essa experiência do INPA, na verdade, então, a gente estabelece as regras, né, bastante claras entre pesquisadores e os agricultores, né? E qualquer modificação que haja nesse processo não deve provocar nenhuma restrição à variedade genética das populações conservadas in situ, né? Então, essa aqui é a área que nós utilizamos, que é na área fronteiriça da Amazônia Ocidental, né? Aqui é o Brasil, nós trabalhamos nessas comunidades, do município de Benjamin Constant, Guatará do Norte, Tabatinga, e aqui é o Peru, aqui é o Peru e aqui é a Colômbia. Então, nessa área de fronteira, né, do oeste. Estabelecemos regras muito claras para fazer o nosso trabalho, né? Todo trabalho tem que ter consentimento e conhecimento dos nossos parceiros. Tem que ter uma explicação muito clara do que vai se fazer, o material. Todo o material é para uso exclusivo na pesquisa científica. E o material tem que ser claramente identificado quanto à sua origem e colocado nas coleções, das instituições públicas, né? É expressamente proibido utilizar, ceder ou requerer direito de patenteamento ou comercialização. E que nós estimulamos é o processo de compartilhamento de recursos genéticos entre produtores e agricultores, né? Tradicionais agricultores, para que haja esse processo de dispersão, né, dessas espécies e variedades, né? Aqui é um recurso que está praticamente disponível para uso, além da alimentação humana, mas também para comercialização, né, com toda a sua variabilidade existente. Isso aqui é uma outra espécie, que é uma patinha, uva da Amazônia, também já praticamente pronta para ser utilizada, né, não só nas comunidades rurais, mas também para comercialização. Isso aqui é sapota, também é uma outra fruta que tem um sabor muito agradável, também o aroma, né, e também praticamente já está em disponibilidade para ser utilizado, né, de uma maneira mais ampla, né. Aqui é o processo de interação que acontece entre pesquisadores e produtores, né, nesse processo de planejamento participativo, conservação, e também o envolvimento dos ensinos na nível de graduação e de pós-graduação, né, que são inseridos nesse processo de pesquisa. Aqui o etnoconhecimento é um aspecto extremamente importante, né, fazer o diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, para que a partir daí tenhamos um novo conhecimento e adequando às realidades locais, né? Aqui tem o processo de interação que acontece, né, sempre dando autonomia para esses agricultores decidirem. Aqui nós temos um experimento feito, a gente analisa, faz a coleta, faz os ensaios de procedência e tem um processo de avaliação do crescimento, né, de tudo mais. Aqui é a amostragem, aqui é a amostragem, aqui é a preparação de sementes. Aqui é um ensaio de procedência que fizemos, não só no INPA, que é no caso aqui
o ensaio com o açaí, mas aqui também com o sapote, que é feito nas áreas comunitárias. Então, o nosso grande elo de ligação é a questão da afirmação da cultura dos povos tradicionais, né? Se assegurando a cultura desses povos, assegura também a manutenção da agrobiodiversidade, né? Isso aqui é uma fotografia interessante, é que mostra no momento em que essa comunidade, que era uma comunidade cabocla, foi identificada como uma comunidade indígena, né? Então aqui estão fazendo a festividade, né? E aqui o capitão André, que é o líder espiritual dessa comunidade, passou a ser identificado como uma comunidade indígena, né? E o processo de organização é uma coisa extremamente importante, porque dá a esses agricultores a não só a autovaliação, mas que leva as pessoas não índias, né, ao reconhecimento dessa autonomia da cultura e também da autonomia política deles. Aqui é um outro aspecto do nosso trabalho. Aí trabalhando com espécies convencionais e não convencionais, para o trópico úmido. Algumas espécies nós estamos realizando processo de conservação e também de definição de sistema de produção, a caso de Iame Itaioba. Aqui é o cubeu, que é uma espécie que já está sendo cultivada aqui no Sudeste. E aqui é aquela espécie ariá, que também estava num processo de declínio bastante grande, né, de perda de variabilidade, mas nós estamos tentando conservar e também incentivar o cultivo pelos produtores, né, lá do Amazonas. Aqui é um feijão, mas a parte comestível é uma raiz tuberosa. Isso aqui são duas espécies introduzidas do trópico úmido não americano, essa Bartalha, e aqui é o feijão de asa, né, que praticamente toda essa planta é comestível, desde as raízes até as vagens, né. E interessante dessas espécies é que são adaptadas às condições do trópico úmido e de solos pobres. Trabalhamos também com a adaptação de espécies introduzidas, né, ou convencionais, mas tem grande importância na região. No caso aqui, trabalhando com tomate, com resistência multibacteriana, né, causada pela bactéria Haustona solanacearum. Aqui é uma linha da cistimunha, totalmente, né, morta já por causa da infecção por essa bactéria, e aqui é uma linha dessa variedade que nós criamos, que é resistente, né. Aqui estamos no ensaio, uma testemunha suscetível, e aqui uma resistente. E aqui a causa da doença, que é penetração das bactérias pelas raízes, né? E também a colonização das feixes hospitalares, que causa a morte da planta. Outro aspecto do melhoramento tomateiro foi a questão de resistência ao calor, e normalmente quando o tomate é cultivado em temperaturas elevadas, causa abortamento, então a planta não frutifica. Então nós introduzimos genes para resistência ao calor, né? Então esse material que nós temos agora, ele é resistente à bactéria, causa doença, né? Porque isso aqui é um ensaio em áreas infestadas pela bactéria. E aqui só mais um momento, e aqui é o final. Então aqui é também outro trabalho que nós fazemos, que é um pimentão, é resistência a essa doença chamada púlsar bacteriana, causada por essa bactéria, Tripona campestre. Aqui é uma testemunha suscetível, né, causa de desfolhamento da folha. E aqui é aquela variedade que nós estamos desenvolvendo, que tem a resistência, alta resistência a essa bactéria, né? Então é possível produzir sem utilizar agrotóxico. Só como conclusão, então que o uso e manejo de recursos naturais vem permitindo a autossuficiência alimentar, sustentabilidade dos processos produtivos e conservação da agrobiodiversidade, né? Que a interação entre pesquisadores e agricultores vem estabelecendo diálogo entre a ciência e o saber tradicional, e esse conhecimento derivado
vem oferecendo subsídios para entendimento da dinâmica evolutiva da domesticação das espécies cultivadas. Finalmente, essa que acho que nós achamos muito importante é a compreensão do saber tradicional por meio de sua decodificação na linguagem científica, atuará no sentido do reconhecimento por parte da sociedade da importância do papel dos agricultores no processo de conservação da agrobiodiversidade e, consequentemente, da conservação dos agroecossistemas. Obrigado. O pessoal vai montando a mesa para a nossa próxima atividade. Eu acho que nós tivemos duas apresentações extremamente instigantes, interessantes, particularmente diante do quadro de mudanças que estamos experimentando nesse momento. Sem dúvida nenhuma, as cidades ficarão maiores, mesmo as cidades pequenas. Isso não é um fato só para os países desenvolvidos, mas a própria Amazônia já experimenta esse processo. Tomemos as cidades de Manaus e Belém, por exemplo, tem juntas aí cerca de 4 a 5 milhões de habitantes dos 25 milhões que nós temos na Amazônia. Apenas duas das principais cidades. As pequenas cidades da Amazônia também deverão crescer de forma significativa. E isso coloca, no mínimo, 2 desafios importantes diante do quadro das mudanças climáticas todas que nós estamos vendo aí. O primeiro deles é que, se por um lado a cidade é interessante na oferta dos serviços para os cidadãos, por outro lado, ela demanda uma produção concentrada de alimentos também. A produção concentrada de alimentos precisa ser feita, diante da conjuntura que se desenha, por um regramento extremamente importante, específico, de tal forma que a gente possa ter uma conservação ambiental adequada. A conservação ambiental é talvez um dos pontos mais desafiadores dos processos todos das mudanças ambientais. Porque, ao mesmo tempo que a gente avança sobre os ambientes e, portanto, os degrada, por outro lado, nós mesmos necessitamos dessa diversidade ambiental que existe nesses ambientes. A gente fala, no caso dos peixes, por exemplo, na criação de peixes, mas ao longo do tempo, dos processos de criação a partir de matrizes únicas, a gente vai tendo uma diminuição da variabilidade genética e isso compromete o sistema de criação. Portanto, a existência de um estoque natural, com a variabilidade natural dentro do sistema, é de fundamental importância. E eu imagino que a gente poderia fazer essa mesma reflexão para uma série de outras espécies. Portanto, acho que estas são questões que, dentro desse tema da produtividade agrícola, da conservação ambiental, emerge de forma marcante. Bom, eu gostaria de convidar para compor a mesa o professor Dr. José Roberto Postali Parra, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, para participar do nosso debate. Bem-vindo. Isso. Professor Dr. Silvio Crestana, da Embrapa, seja bem-vindo. Gostaria de convidar a senhora Vera Ondei. Vera é jornalista e editora da revista Dinheiro Rural. Seja bem-vindo, Vera. Gostaria de convidar o senhor Mauro Zafalon, também jornalista da Folha de São Paulo. Seja bem-vindo. E, por fim, convidar os nossos 2 apresentadores, o Dr. Fernando e o Dr. Hiroshi, para compor a mesa conosco. Cada um dos debatedores deverá fazer as suas considerações em 3 minutos e, em seguida, nós deveremos abrir para uma discussão com todos os presentes. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar
à Bung pela iniciativa do tema Produtividade Agrícola Sustentável, área com a qual estou inserido, envolvido com o controle biológico de pragas. E parabenizar ao Dr. Noda e ao Andreotti pelos prêmios recebidos. Bom, o que foi tratado em termos de agricultura familiar é uma coisa menor, né, áreas menores, e todos nós sabemos que o Brasil, hoje, ocupa a liderança em termos de agricultura tropical. O Brasil tem um papel importantíssimo. O agronegócio ocupa uma posição de destaque, seja na geração de empregos, seja no nosso PIB, no balanço econômico, no balanço da nossa economia. E realmente nós temos uma agricultura peculiar, uma agricultura que tem que satisfazer as exigências alimentares de um grande número de pessoas. E nós temos, então, grandes áreas que, se nós pensarmos em termos de Cerrado, em termos de Brasil Central, chegam a ser ocupadas por uma única cultura e por um único agricultor, em torno de 30, 50 mil hectares, 100 mil hectares às vezes, e que impede muitas vezes que se utilize ou que se tomem medidas de controle que permitam esta agricultura sustentável. São áreas enormes, áreas muito grandes, em que se utilizam grandes quantidades de inseticidas. O nosso agricultor tem uma cultura de agroquímicos, então ele está acostumado com a utilização de produtos químicos. Isso é cultural, né? E para que nós restabeleçamos o equilíbrio necessário para essa preservação ambiental, muitas vezes tornam-se necessárias medidas com as quais nós não temos possibilidades de utilizá-las, dada essa própria cultura. E a dificuldade mesmo por serem grandes áreas ocupadas por uma simples cultura, às vezes. Entretanto, isso está mudando, né? E hoje, especialmente para controle de pragas agrícolas, já se pensa na adoção de medidas biológicas que permitam o retorno desta condição original. E por vários motivos, isso já é pensado hoje. Os agroquímicos hoje custam, para sintetizar uma molécula, 250 milhões de dólares, o que é um preço altíssimo. Não se tem conhecimento químico para se gerarem novas moléculas. Muitas moléculas estão saindo do mercado porque elas realmente deixam resíduos e nós, como país exportadores, temos que atender às exigências do mercado internacional. Portanto, nós temos uma série de desafios a serem vencidos para que nós possamos restituir este equilíbrio do ecossistema e que nós possamos realmente pensar ou trabalhar em direção a uma agricultura sustentável. Portanto, sem dúvida alguma, para nós, com a agricultura tropical, líderes em agricultura tropical, nós temos que pensar em desenvolver, os cientistas, os agricultores, uma tecnologia nova, ou seja, uma tecnologia adequada às nossas condições. Nós nos tornamos líderes em agricultura tropical sem copiar modelos de climas temperados. Nós desenvolvemos uma tecnologia própria, nós conseguimos o aumento de produção nos últimos 30 anos sem praticamente aumentar as áreas de plantio. Por esse motivo, nós temos que desenvolver também uma tecnologia própria de agricultura sustentável. É esse o nosso futuro. Existem desafios, mas eles estão sendo transpostos. Só para vocês terem uma ideia, este ano foram tratados, apenas em cana-de-açúcar, foi tratada metade da área com produtos biológicos para controlar as principais pragas. Utilizou-se cerca de 5 milhões de hectares, utilizou-se uma bactéria. Utilizaram-se fungos em 4 milhões de hectares para controlar doenças ou controlar pragas. O futuro é brilhante. Nós temos que pensar em agricultura sustentável para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Parra. Antes de passar a palavra para o professor Crestano, eu gostaria de informar que o Dr. Ian Dirk van Elsas, da Universidade de Groningen, que foi orientador do nosso premiado, está entre nós aqui no auditório. Professor Ian, lá. Muito obrigado pela sua presença. Professor Crestano, seus 3 minutos. Obrigado. Eu quero também cumprimentar a todos, cumprimentar a Fundação Bung, a FAPESP, cumprimentar os 2 premiados, Dr. Noda e Dr. Andreotti, e fazer rapidamente alguns comentários em função das apresentações e do tema que nós estamos discutindo aqui. E por estar também na FAPESP, eu acho que, e estou vendo vários jovens aqui, eu acho que essa é uma oportunidade que nós temos, dando continuidade às falas do Dr. Adalberto e do Dr. Parra, que é olhar esses 2 exemplos extremamente didáticos da complexidade. Na verdade, se falou muito em biodiversidade, se falou muito em variabilidade, se falou em heterogeneidade. No fundo, o que nós estamos fazendo hoje, e aí graças à ciência, é reconhecer a complexidade na natureza e daí tentar reproduzir um pouco no nosso manejo, na nossa atividade agrícola, na nossa atividade de produção de alimentos, de produção de energia, de fibras, que é o que a agricultura é hoje, muito mais ampla, inclusive, do que a produção somente de alimentos. E essa possibilidade, então, primeiro, de reconhecer a complexidade, ou seja, não existe uma única variável, não existe um único elemento como se fosse considerar só a variável econômica, só a variável social, a variável ambiental. Hoje nós temos que pensar também na globalização, as diferenças regionais, na cultura. E por que nós podemos falar isso hoje e tentar colocar isso na nossa prática? Porque a ciência está permitindo, cada vez mais, agora com essa tecnologia da informação, comunicação, a internet das coisas, né? Ou seja, cada coisa, cada objeto, cada planta, teoricamente, poderá ser monitorada. Nós poderemos acompanhar isso aí. E, em seguida, vem a outra relação. Se eu consigo olhar o indivíduo, a interação entre os indivíduos. E aqui, esses indivíduos podem ser plantas, animais, seres humanos, e aí nós começamos a falar também em sociedade. Nós estamos falando, o professor Noda falou em sociodiversidade, né? O Dr. Andreotti falou em microbioma, interação entre esses vários bactérias, fungos, etc. E aí, o desafio da ciência, portanto, caminha hoje na direção do Big Data, da analítica do Big Data, né? Mineração de dados, redes neurais, sensores, né? Robótica, a entrada inclusive de robôs, de veículos aéreos não tripulados. Então tem toda uma área também de instrumentação, de sensoriamento, que vem acompanhando a outra parte, que é o reconhecimento dessa biodiversidade, dos micro-organismos e assim por diante. Então, eu queria só fazer essa relação e entender que aquelas relações lineares que nós tínhamos, né, elas são importantes para a gente compreender, são didáticas, para praticar também, mas nem sempre essas relações entre sistemas são lineares, né? Isso significa que sistema de sistema, hoje nós começamos a falar nisso, poder falar nisso porque há instrumentação, há sensores, há tecnologia, e aí em diante nós temos o desafio então de lidar com sistemas e sistemas, em que 1 mais 1 não necessariamente é igual a 2. Pode ser maior que 2, pode ser menor que 2. Depende da sinergia, da interação e assim por diante. Então eu acho que isso traz um desafio enorme
de uso da tecnologia, de uso do que há de melhor de conhecimento humano para atacar esses problemas, no fundo, que são básicos até da sobrevivência da humanidade através da agricultura, e aí o conceito de sustentabilidade ganhar uma dimensão real, não ser uma palavra simplesmente abstrata, bonita, que todo mundo usa, mas trazer isso para a nossa prática. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Crestana. Passo imediatamente a palavra para a senhora Vera Ondey, para suas considerações em 3 minutos. Bom dia para todos. Queria agradecer o convite de estar num lugar tão privilegiado como esse. Eu queria só, como primeira fala, lembrar um pensamento e uma coisa que eu sempre ouvi do Fernando Cardoso Penteado, fez 100 anos agora, anteontem, uma cabeça fantástica, e ele sempre fala o seguinte, que a gente sempre deve aproveitar esses momentos de encontro, porque eles sempre servem como aula. E a gente teve 2 aulas aqui maravilhosas com essas cabeças inteligentes aqui do meu lado. Então, a gente, como meio de comunicação do agronegócio, a gente sempre procura por histórias, né, que a gente possa levar para os nossos leitores, enfim, para quem pegue o que a gente escreve e tenta achar nesse Brasil, que sirva de exemplo. Então, quando a gente fala em produção sustentável, em produtividade, a gente não procura só a sobrevivência daquele produtor. A sobrevivência, ela é intrínseca ao homem, ele está sempre procurando a sobrevivência. Quando a gente fala em produção sustentável, é importante que a gente pense que ele tem que viver daquela atividade, que o homem do campo ele precisa viver daquilo que ele planta, daquilo que ele colhe, daquilo que ele aprende. Então, quando a gente pensa que esse homem do campo ele vive daquilo, do trabalho dele, a roda começa a girar. Então, eu sempre ouço em várias oportunidades que não existe produtor verde com conta no vermelho. Não, esse produtor não foi inventado ainda. E aí a gente precisa realmente discutir as questões de produtividade no Brasil, que é o que essas 2 cabeças nos colocou em praticamente cada fala deles, procurando essa produtividade. O Brasil é um país ainda de baixa produtividade. Ele tem grande produção, as áreas estão aí para mostrar, nossa produção de soja, de milho, de um pouco de trigo, enfim, arroz. A gente tem uma produção excelente, mas a gente ainda precisa buscar muito pela produtividade. E eu acho que aí esse tipo de iniciativa da FAPESP e da Bung vai nesse sentido de buscar onde é que estão essas ilhas de excelência, onde é que estão esses locais onde tem produtividade, essas histórias da produtividade. E esse tipo de coisa tem que ser passado para frente, ele tem que ser copiado onde é possível, e ele tem que ser generalizado. Eu acho que a nossa visão de futuro precisa ser de construir o conhecimento e de fazer com que esse conhecimento se transforme em uma produção sustentável. E aí a produção sustentável é o produtor, em cima do que a ciência descobre, em cima do que a ciência nos propõe, fazer com que ele passe de um produtor com o bolso vermelho para um produtor verde com o bolso azul.
Muito obrigado, Vera. Quero passar imediatamente a palavra para o senhor Mauro Zafalon, da Folha de São Paulo. Eu acho que esse tema trazido pela Fundação Bung, produtividade com sustentabilidade, é o cerne da agricultura hoje, independente de que agricultura estamos falando. Só que aí, como disse o Fernando, o desafio é sempre inovar. E o professor Hiroshi disse que é preciso desacelerar essa perda da agrobiodiversidade. Então, nós temos hoje, dentro da agricultura, talvez discussões maiores para o lado de produção e produtividade e menos para o lado de sustentabilidade. Não digo que não, quer dizer, as discussões, elas existem, mas talvez a gente seja mais focado no lado da produtividade. Quer dizer, o Brasil, o maior celeiro do mundo, o Brasil, podemos elencar 6 ou 7 produtos em que ele é imbatível. Agora, acho que são duas, a produtividade ela tem que ser vista, e a sustentabilidade, nas duas áreas. Na chamada grande produção, como disse o Fernando, hoje, no momento que você coloca uma área enorme com soja e fica repetindo, você perde a biodiversidade do solo e perde, inclusive, a produtividade, que é o que acontece. Eu tenho uma coluna e ela acabou de fazer 25 anos, há 2 meses, e eu fui lá ver o que eu escrevi na primeira coluna há 25 anos. E a Conab comemorava, assim, efusivamente, que nós tínhamos atingido uma produtividade de 2.100 quilos de milho por hectare. Hoje, quem produzir isso morre. 5.000 que o Brasil produz está muito abaixo da Argentina e dos Estados Unidos, muito mais ainda. Tem áreas da Argentina produzindo 20.000. Coincidentemente, milho e feijão foram os que mais avançaram. Nós tivemos um aumento de produtividade de 151% do arroz, do arroz, e o feijão também próximo disso aí. O milho, 140 e tal. Soja foi o que menos avançou. Está em 50% de aumento de produtividade. Ou seja, não se consegue sair desses 3.000 quilos de soja, talvez pelo que o Fernando falou, que você está ali com excesso de produto na mesma área e agredindo o ambiente e não consegue avançar. Então, eu acho que o que foi colocado aqui é muito interessante e precisaríamos avançar na pesquisa no sentido de levar isso ao produtor. Levar o tema que o Fernando colocou me bombardeou com palavras, etc., coisas que para um jornalista simples ali, são termos muito técnicos. O professor Hiroshi já é um pouco mais compreensível ali no dia a dia. Mas para terminar aqui, que tocou a sirene, eu acho que nós, da imprensa, a gente está olhando muito para o grande agro-Brasil, 1/4 do PIB, essa coisa toda, da soja, do milho, que já chegou a 85 milhões, o valor básico da soja, 100 bi, etc., exportações, 30 bilhões por ano do complexo soja, e olhando pouco menos para esse outro caminho que, na verdade, representa um Brasil produtivo muito grande e que tem que ser levado muito a sério, e a pesquisa chegar nesse produtor para dar sustentabilidade e rentabilidade para eles. Obrigado. Muito bem, eu vou rapidamente ouvir 3, 4 questões, por favor. Fernando, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo prêmio. Fernando, eu também trabalho há alguns anos com a microbiota de cana-de-açúcar. O meu trabalho é um pouco ao contrário do seu, porque eu comecei isolando bactérias e estudando as suas propriedades de promoção do crescimento vegetal, né? E é lógico, eu tinha ideia do quê? De uma melhoria de produtividade, uma maior produtividade, né? Mas eu concordo com você, a gente não pode ficar aumentando as áreas e com uma única, né,
uma única agricultura com um único tipo de vegetal. Então, eu tenho em mente a produção de um inoculante. Agora, como lidar com essa dualidade? Eu quero o inoculante melhorando a produtividade. Mas, por outro lado, a tendência também é aumentar a cana no país, não? Então, como é que a gente pode lidar com isso? Parabéns, professor Fernando, e obrigado pela palestra também. Eu tenho umas experiências na minha vida profissional, né? Quando eu fiz minha formação em agronomia, eu fiz um teste com isolados de tricoderma, que inoculei no tomate. E tem também outro tratamento que eu fiz com produto químico para o controle da podridão da raiz com fusário. E aí fez uma experiência assim bem simples, dando para várias pessoas, presenteando o tomate produzido, com controle biológico com químico. Então, as pessoas que receberam o tomate com controle químico não gostaram dele. E os outros, ao contrário, adoraram o sabor e tudo isso. Daí foi outra experiência também, que eu fui para a Amazônia do meu país, o Equador. E eu gosto dessa bota que falou o professor Hiroshi. E achei que era a mesma coisa sempre. Mas quando eu fui para lá, eu achei também um sabor bem gostoso, tipo leite condensado na fruta. Foi bem diferente. E a última que eu tive aqui no Brasil na semana passada, que eu encontrei no supermercado frutos de néspera, bem grandões, tipo limão, assim o tamanho, bem amarelos. E eu achei que tinha também o mesmo sabor que eu achava no Equador, que eu tenho uma mata lá, e eu sempre, todo ano, pegava de lá. E faz tempo que eu não experimentava a néspera. Aí eu fui para casa, abri o pacote, e experimentei o primeiro fruto, e eu não gostei, não. Ficou uma decepção bem aí. Aí, quando eu comecei a estudar, e suas aulas também, na ZAUC, eu aprendi também daquela relação que você falou, uma íntima relação das plantas com o solo. E dá para ver que, com a pesquisa científica na guisosfera especificamente, teriam duas visões no futuro. Primeiro, não sei quais são os critérios quanto à produção de novos cultivares, onde eles tenham em consideração a seleção ou recrutamento de uma microbiota benéfica. E a outra, se é melhor o melhoramento do solo, porque os solos agrícolas são bem explorados até agora, desde que começou a Revolução Verde, foram explorados com um bombardeio químico mesmo. Então, aí tem uma experiência aqui no Brasil de um saber ancestral com aquilo que tem a ver com a terra preta de índio. Então eu pensei, dá para fazer isso também? Daniel, eu sou aposentado em Engenharia Agrícola da Unicamp e atualmente diretor da FATEC de Indaiatuba. Fernando, parabéns pela tua apresentação. A gente de cabelo branco vai vendo que os jovens estão muito melhores que nós, viu? Eu queria saber o seguinte, você que está trabalhando com cana, falando em ordem de grandeza, nós temos 9 milhões aí hoje de hectares com cana no Brasil e se diz 100 milhões de hectares de pastagem degradada. Como você cita que o bioma, a importância do bioma está no manejo do solo, seria essa tecnologia, o conjunto de técnicas de integração lavoura, pecuária, floresta, um novo paradigma para nós em termos de recuperação desses 100 milhões de hectares? Por favor. Pedreira de Freitas, consultor na área de agronegócios. O Fernando foi muito feliz quando colocou um slide que coloca a ênfase
no estudo da física e da química versus a ênfase que não se confere ao estudo da biologia do solo. Eu acho que esse slide é bem emblemático de um fenômeno que foi muito bem apontado pelo Mauro Zafalon, que, como jornalista e jornalista há muitos anos no setor, percebe que há um aparente equívoco na agenda atual do agronegócio, excessivamente voltada para o aumento da produção e da produtividade, sob a égide da segurança alimentar e da alimentação dos 9 bilhões que vem vindo por aí. Eu queria fazer essa pergunta agora para a mesa, mas eu queria concentrar na pessoa do Silvio Crestana e do professor Parra. Em que medida vocês acreditam que este equívoco aparente de agenda e de ênfase advém da Revolução Verde ou dos princípios da Revolução Verde que ainda imperam e predominam, ou que isto é um processo natural de esgotamento daquele conjunto de paradigmas que envolvem a Revolução Verde? Tá, obrigado. Bom, vamos ver se eu não perdi nada aqui. Vou começar com a professora Heloísa, né? Obrigado pela questão. Essa questão sobre expansão de área versus aumento de produtividade, ela é bastante explorada já, não quase esgotada, mas já se tem um conceito bem definido que a gente não tem essa chance de expandir tanto quanto se pensa, né? Se a gente for expandir, tem que exatamente fazer isso que o Pedreira falou por último, que é ocupar áreas que estão degradadas, que não tem mais um uso eficiente atualmente. E daí as tecnologias são super viáveis. Talvez a integração pastagem, lavoura e floresta seja uma possibilidade. Mais especificamente em relação à questão de interação microbiologia-cana, eu não acredito tanto no inoculante. Eu acredito muito mais no entendimento dos processos e no estímulo desse processo. Seja por uma inoculação de biodiversidade, não de um inoculante específico, seja por identificação de estímulos físicos, químicos de manejo que levem a uma promoção da atividade daquela fração da microbiota que tem uma atividade benéfica. Né? Qual é o manejo já adotado numa área que tem um efeito conhecido sobre os grupos fixadores de nitrogênio, mais especificamente nessa questão. Né? Então, estudando várias áreas, a gente pode identificar algumas áreas onde esse processo ocorre mais do que em outras, identificar um manejo diferencial e aí promover isso numa área maior, e daí estimular a biodiversidade residente ali. Né? Hoje a gente já fala sobre adubação biológica no solo, tem uma série de empresas, uma série de produtos que tratam disso, e é um conceito que se casa perfeitamente com a nossa ideia. Né? Reposição da biodiversidade microbiana no solo, suplantando a planta que ela precisa, que é o recurso biológico de biodiversidade. Essa é a minha ideia. Eu não acredito muito em expansão de área, não. Novas áreas. Em relação à pergunta do Stalin, né, eu acho que casa também com o que a gente mostrou aqui, né, a biogeografia ela ocorre para animais e plantas e ela também ocorre para a microbiota do solo. Então, lógico que tem um viés de sabor relacionado à nutrição de planta, tem um viés em relação ao clima de produção, isso não tem como negar. E a gente ainda não conhece, mas tem alguns estudos pontuais que mostram a produção de alguns flavorizantes por micro-organismos endofíticos, que estão dentro da planta. Então, ela depende, em parte, do seu metabolismo, dos seus produtos, da atividade biológica também. Tem que ser rapidinho assim? Falta mais uma só, né? Bom, eu respondi parcialmente, né, a questão sobre isso. Só colocar a última coisa, que é uma coisa super importante, que várias vezes, depois que saiu no meu nome como premiado, me perguntaram, né, se esse cenário é trágico para a humanidade, a gente vai faltar comida, de verdade. Né? E a resposta vem na sua primeira frase, que você julga os jovens melhores que os mais adultos, vamos dizer, né, para não falar idoso. Né? Eu tenho o mesmo conceito quando eu vejo meu filho de 2 anos mexendo no celular. Eu me sinto uma topeira. Né? Então, eu nunca vou ser pessimista. Eu acho que as gerações que vêm sempre vão ser melhores. E a nossa única saída é tentar fazer o melhor que a gente pode e, principalmente, investir em educação. E daí a gente vai ter os jovens com todo o potencial que vai ser muito melhor do que a gente sempre, se Deus quiser. Obrigado. Muito bom, Fernando. Parra, por favor. Bem, o professor Marcovitch, quando eu ganhei o prêmio Bunge, ele falou que não se tratava de velhice, mas juventude acumulada. Né? Mas realmente eu acho que, em se tratando de
da sua pergunta, em relação à sua pergunta, em 2004, eu escrevi um artigo de divulgação em que eu previa o que acontece hoje com relação às nossas áreas agrícolas e os problemas que ocorrem. Na época foi uma revista de divulgação e eu me lembro que eu pus que era mais ou menos assim: as pragas estão aumentando. E a revista publicou Elas São Terríveis, porque dava muito mais ibope do que elas estão aumentando, né? E realmente nós já prevíamos isso há muito tempo. E a nossa agricultura ela é perversa realmente hoje, se nós considerarmos, por exemplo, o plantio sucessivo de culturas, eu sou entomologista, que apresentam as mesmas pragas. Você planta, por exemplo, soja, depois algodão, depois trigo, culturas que têm pragas em comum, né? Então, logicamente, que isso só pode dar coisa errada, né? Elas ficam ali, elas não precisam se deslocar para outros locais, né? Para outras culturas, elas permanecem ali, elas vão atacando sucessivamente e vão causando problemas. E nós temos um outro exemplo de plantas transgênicas. Nós temos hoje 40 milhões de hectares com plantas transgênicas no Brasil. E existe uma coisa em plantas transgênicas que nós chamamos de refúgio. Refúgio é você planta 20% da área com plantas que não sejam transgênicas, que é exatamente para diminuir a probabilidade de desenvolvimento de resistência. O agricultor não faz isso, porque ele está naquele ímpeto de produzir mais e mais. Então, são coisas, como falou o jornalista, o Zafalon, né? Isso ocorre realmente, essa vontade de produzir cada vez mais. Então, existem outras coisas, o próprio plantio direto, uma série de coisas que são diferentes do passado. O plantio direto, por exemplo, não revolve o solo, né? Então cria uma condição diferente para a entomofauna ali presente. Então, logicamente, que nós temos que repensar essas coisas para que nós tentemos, como eu falei, reequilibrar o sistema. O pessoal hoje não considera o ambiente realmente. Eu trabalho com citros hoje e estou tentando trabalhar com o inimigo natural. É impossível, porque eles fazem hoje, na citricultura de São Paulo, 20, 30, 40, 50 aplicações por ano. Isso inviabiliza toda e qualquer possibilidade de utilização de controle biológico. Então, eu acho que nós temos que repensar. Chegou o momento. O ano passado apareceu uma praga, chamada Helicover parmígera. É uma nova praga que ataca 200 hospedeiros e ela não é controlada quimicamente. Eu acho que o aparecimento dessa praga foi um marco, foi uma revolução para que nós pensemos nessa mudança. Eu acho que ela foi realmente muito importante. E eu falo que, felizmente, para nós entomologistas, eu não sei se o agricultor gostou muito, mas para nós, os entomologistas, é muito importante e acho que vai ser importante para todos. Nós vamos ter que repensar e tentar reequilibrar este ecossistema em direção a uma agricultura sustentável. Só assim que nós vamos ter sucesso. Caso contrário, vai ser realmente o caos dentro de muito pouco tempo. Obrigado. Professor Cristano, por favor. Obrigado aí, Pedreira, pela pergunta. Década de 60, 70, o grande desafio era produzir alimentos. Eu acho que o Dr. Fernando mostrou uma curva muito interessante, se discutia aí a questão do maltos, etc, etc, né? E colapso, talvez, da humanidade se não se conseguisse produzir. Então, produzir, mesmo que fosse a qualquer custo, era o grande dilema, o grande problema. E aí veio a Revolução Verde, etc. Qual que era a base disso? Não se falava em sustentabilidade nessa época. Sustentabilidade é uma coisa mais recente, moderna, né? O professor Jacques hoje fazia aquele paralelo até da ECO, né? 92, depois Rio Mais 20 e assim por diante, né? Há uma mudança clara da sociedade e da população dos países em relação ao comércio, né, em relação a essa questão da sustentabilidade. Quais eram os princípios lá de trás? Era a monodisciplinaridade, ou seja, a mecânica, a mecanização, a substituição da tração animal pelo motor, a fertilidade
se corrigia, a acidez se corrigia, graças a isso se fez toda a agricultura dos cerrados hoje, e a genética, né, com melhoramento de plantas, que também houve um avanço enorme com o melhoramento clássico, melhoramento genético. Mas, basicamente, esses 3 pilares eram pilares de disciplinas do conhecimento, né? Nós passamos por uma outra época em que é viável agora falar em interdisciplinaridade, até mais que interdisciplinaridade. Hoje se usa até, começa a se pensar no conceito de transdisciplinaridade, que é o que eu falava um pouco no meu comentário, de sistema de sistema. A interação entre 2 ou 3 coisas pode dar um resultado muito diferente que a soma deles. E isso nós estamos entrando numa linha que não é nem interdisciplinaridade, mas é transdisciplinaridade, né? Bom, isso, então, há uma evolução da ciência que permite hoje a gente considerar a diversidade, considerar as diferenças, a heterogeneidade e tratá-las, né? Então, o reducionismo, baseado principalmente na variável econômica, da produção, da produtividade e da viabilidade econômica, ela deixou de ser única coisa que a sociedade cobra e considera hoje. E isso não aconteceu na agricultura, isso está acontecendo em todas as atividades humanas, né? E aqui foi extremamente didático hoje ver claramente essa fronteira do conhecimento científico e tecnológico através das 2 premiados, né, do trabalho que eles fizeram, estão fazendo, mostrando que considerar o sistema na forma mais completa é fundamental se a gente quiser ter sustentabilidade, né? Então, esse é o comentário que eu faria, considerando que hoje o tema da sustentabilidade está na agenda, não só na agenda científica, na agenda do comércio, na agenda da produção, do manejo e assim por diante. Muito obrigado. Nós vamos passar agora à fase final. Gostaria de pedir para cada um dos membros da mesa que fizessem uma mensagem final, curta, rápida, e eu gostaria de começar pelo professor Hiroshi Noda. Gostaria de agradecer o convite da Fundação Bung e da FAPESP, e dizer, retomando a palavra do professor Pestana, a questão da complexidade, né? Eu acho que o reducionismo na ciência é uma coisa que tem que ser banida, né? E eu acho que tem que se essa uma nova abordagem, considerando todos os fatores que intervêm, né? Como a própria exposição do professor Fernando mostrou, né? A questão de que não é considerar só uma interação entre dois seres, né? Dois organismos, mas sim uma complexidade que envolve todo esse processo, né? Então, eu acho que essa nova postura tem que ser adotada, né? Não só pelos produtores, mas sim pelos próprios pesquisadores. Eu acho que isso que vai dar, talvez, uma questão da modernidade e também da possibilidade de se produzir de maneira sustentável. Obrigado, professor Hiroshi. Professor Fernando. Bom, queria começar, vou finalizar agradecendo, né, novamente a Fundação Bung e a FAPESP pela oportunidade de estar aqui, de discutir esse tema super atual. E o último comentário, eu acho que essas duas coisas não caminham separadamente, produtividade e sustentabilidade. Até acredito que um dos avanços maiores a gente vai conseguir a hora que a gente conseguir casar isso, né? Seja o manejo que for, seja o jeito que a gente quiser produzir, a gente tem que ser muito eficiente no que a gente está fazendo. A baixa eficiência leva a uma baixa sustentabilidade. É isso que eu enxergo como o casamento perfeito desses temas super importantes, que é a produtividade, né? O Brasil não tem como pensar fora disso, e a sustentabilidade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Vera, por favor, suas considerações finais. Bom, em relação ao que o Fernando falou, eu gostaria de, num futuro, em um evento que tivesse os nossos filhos ou os nossos netos, que esse tema de a distância entre as grandes áreas agrícolas e a biodiversidade estivesse cada vez mais próximo, que esse tema seja superado. E em relação ao que o professor Hiroshi falou, esse eu gostaria de presenciar ainda. Eu gostaria de ir numa feira, ir num Carrefour, ir
e no Pão de Açúcar da vida, encontrar a biodiversidade das pequenas áreas nas prateleiras. Gostaria de comprar umbu, cajá, enfim, e hoje não tem isso. Muito obrigado. Parra, por favor, suas considerações finais. Bom, gostaria de parabenizar a FAPESP e a Bung pela escolha realmente desse tema fantástico, atual, de grande relevância para até poderia ser mais enfático, até para a sobrevivência de todos nós. Então, parabéns e parabéns aos premiados. Mauro, por favor, suas considerações. Eu acho que, como eu frisei no início, o tema é extremamente importante, tema que deve ser levado cada vez mais na discussão, para ser discutido. Agora, é importante também não só discutir, mas achar caminhos de levar o fruto dessa pesquisa para o campo. E outra coisa importante é dar renda e sustentabilidade a essa agricultura sustentável, porque senão a gente continua na proteção de locais apenas, sem dar aí um rendimento contínuo para essa população que está, como disse o professor Hiroshi, em lugares mais distantes, e eles precisam também de uma renda, senão mais cedo ou mais tarde nós vamos ser surpreendidos com aquilo que paga mais chegando e provocando aí uma redução dessa agrobiodiversidade ou até enfim, levando ao fim. Obrigado, Mauro. Cristana, por favor, suas considerações finais. Queria novamente cumprimentar os premiados e destacar que nós estamos falando bastante aqui em inovação tecnológica e tem muito sentido, mas também a presença aqui dos profissionais da comunicação é fundamental. Eu acredito que essa mesa foi muito bem montada, porque as ciências cognitivas elas são cada vez mais importantes na medida em que nós precisamos da hard science e da soft science todas juntas. E, para mim, há um claro desafio a partir dessas dois prêmios e também dessa interação aqui da Bung e FAPESP está propiciando, que é a inovação institucional. Eu acho que esse é um grande desafio que nós precisamos enfrentar urgentemente no Brasil para que essas coisas possam ir à frente. Nós estamos vendo claramente as oportunidades tecnológicas que vêm da ciência, vêm da inovação, vêm da tecnologia, mas nós vamos precisar criar um ambiente muito mais propício para que isso aconteça, de facilidade, muito mais horizontal. Hoje nós temos as estruturas verticais, mas elas se comunicam muito pouco. Então, quando a gente fala em interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, nós vamos precisar fazer isso também entre as nossas instituições. Eu queria, então, deixar essa mensagem final, que para mim ficou claro da necessidade dessa comunicação entre as ciências, mas não só as ciências exatas, as ciências da vida, as ciências da terra, mas também as ciências da cognição, do conhecimento. Muito obrigado, professor Crestana. Eu, antes de encerrar, gostaria de deixar duas mensagens. Eu acho que do que a gente aprendeu aqui, penso que é necessário ir além da sustentabilidade. A degradação é sustentável. O processo de degradação é sustentável. Mas nós precisamos ir além da sustentabilidade no sentido positivo. Nós precisamos pensar em começar a recuperar áreas degradadas. Cerca de 20% da floresta amazônica são áreas degradadas, e se estimarmos uma população brasileira de 240 milhões e continuarmos avançando sobre a floresta pristina, nós vamos, na realidade, diminuir a disponibilidade de água para o sul do Brasil, por exemplo, onde estão os principais centros produtores em termos agronômicos. Então, acho que esta é uma questão que a gente precisa, na inter e na transdisciplinaridade, buscar soluções
factíveis para um processo que vai além da sustentabilidade. E eu acho que as ciências sociais, as ciências econômicas, as ciências matemáticas, a própria comunicação tem um papel extremamente importante dentro desse contexto. Acho que a gente precisa começar a trabalhar nisso. E dentro desse contexto, a questão da socialização da informação. Eu acho que não dá mais para a gente continuar produzindo a ciência sem, na realidade, socializar essa informação de tal forma que ela seja útil para a sociedade que a sustentou no processo produtivo. Então, fica claro aqui que a gente tem um problema de escala, que a gente precisa transformar essa estratégia da interação com as comunidades ribeirinhas, precisamos dar uma escala para esse tipo de coisa, mas também precisamos dar uma escala para a informação que é produzida dentro dos laboratórios. Tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente precisa trabalhar essas duas questões para a gente poder avançar com isso. Queria deixar essas duas mensagens. E, como membro do Conselho da Fundação Bung, me permita, Jacques, gostaria de renovar os agradecimentos à FAPESP na pessoa do professor Celso Laffer. É sempre muito gostoso estar aqui, participar dessas discussões. Gostaria de me congratular com o professor Hiroshi, com o professor Fernando, por esse momento especial, e agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que este é o caminho para a gente ir socializando esta informação toda. Obrigado pela presença de todos.